Gente querida, espero que vocês estejam bem. Sintam-se bem-vindas e bem-vindos à primeira Masterclass sobre metodologia da pesquisa. E nesta primeira videoaula, neste primeiro encontro dessa série inicial de 5 vídeos, nós vamos refletir sobre o que é metodologia da pesquisa. E para manter aqui a objetividade, o foco e o direcionamento da nossa conversa, eu vou começar aqui a projetar alguns slides que eu preparei para orientar então a nossa discussão, a nossa conversa. Vamos lá? Então, o que afinal de contas é metodologia da pesquisa? Com o que a metodologia da pesquisa se ocupa majoritariamente? A que área do saber a metodologia da pesquisa está relacionada? Enfim, essas são as primeiras questões assim com as quais a gente vai se ocupar. Metodologia da pesquisa, a gente sempre tenta buscar uma etimologia, né, da palavra, porque a etimologia demonstra o sentido original ou mesmo e muitas vezes até o uso corriqueiro, né, de determinadas palavras ou conceitos, mas metodologia da pesquisa em si não tem nenhum tipo de segredo, né? Metodologia seria o estudo do método, né, ou de métodos, né, da pesquisa, né, que é aqui o complemento, né, da expressão. Então, metodologia da pesquisa inicialmente poderia ser melhor compreendida como estudos sobre métodos para realizar pesquisas, sejam elas acadêmicas, sejam elas científicas ou ainda de qualquer outra natureza. Mas é o estudo sobre métodos de investigação. Agora, quando a gente realiza uma pesquisa acadêmica, científica ou de qualquer outra natureza, quando a gente começa uma investigação, o que está no pano de fundo disso? Está a produção de conhecimento, né? A gente faz pesquisa diante de algum mistério, algum enigma, algo a ser decifrado e que, em última instância, está relacionada à nossa melhoria da qualidade de vida, né? A nossa vida humana como um todo. Então, se metodologia da pesquisa está relacionado inicialmente à produção de conhecimento, isso significa que a metodologia da pesquisa está relacionada, em linhas gerais, a toda e qualquer produção de conhecimento de qualquer área do saber. Então, quando a gente está falando de metodologia da pesquisa, a gente está falando, na verdade, de um saber que é transdisciplinar por natureza. Ele está na base do desenvolvimento dos processos científicos em geral, das descobertas em geral, né, da produção dos conhecimentos em geral. E, em última instância, a construção da realidade, porque a finalidade última de determinado conhecimento novo é contribuir para a vida em sociedade, para a vida humana como um todo, né? E nessa direção para a construção da realidade. Assim sendo, a gente pode dizer que a metodologia da pesquisa, se pensada dentro de uma matriz curricular de determinado curso, né, ela no fundo, vai falar sobre epistemologia, isto é, o estudo do conhecimento em si. A gente poderia até compreender metodologia da pesquisa como uma introdução à epistemologia, porque no fundo a gente estuda como o conhecimento é produzido e quais são os meios que nós utilizamos para produzir novos conhecimentos. Nessa direção, a metodologia da pesquisa é, como nós dissemos, um saber que é transversal às diferentes formas de saber e de se compreender a realidade. E nesse afã de desvendar os mistérios
da realidade, do mundo, da sociedade, dos diferentes fenômenos que circundam a vida humana ou que interagem diretamente no nosso mundo humano, a metodologia da pesquisa tem a ver com um exercício de reeducação do olhar sobre a realidade, um exercício de reeducação de nossa percepção mesmo sobre o mundo. E desse modo, eu gosto de pensar a metodologia da pesquisa a partir de 3 pilares: o pilar da suspeita, o pilar da responsabilidade e o pilar do conhecimento. Na minha leitura pessoal sobre metodologia da pesquisa e sobre produção de conhecimento, esses 3 pontos são os que fornecem uma visão integral, digamos assim, dos processos relacionados à metodologia da pesquisa. Nós desenvolvemos um olhar suspeito sobre a realidade, sobre os fenômenos, sobre os fatos, sobre as relações, e pelo fato de metodologia da pesquisa estar situada dentro da academia, dentro de centros de pesquisa, naturalmente está imputada na produção de conhecimento uma responsabilidade sobre aquilo que é produzido e depois enunciado para a comunidade em geral. Pois bem, assim sendo, quando a gente pensa em metodologia da pesquisa ou pensa mesmo em produção do conhecimento, nós estamos puxando aqui a tríade fundamental que resume o processo educativo como um todo, tal como ilustrado por Rubem Alves. O Rubem Alves, no final do livro Por uma Educação Romântica, bem no finalzinho do livro, ele resume o processo educativo como um todo em 3 aprendizagens. Ele vai dizer que o resumo da educação consiste na aprendizagem da arte de ver, na aprendizagem da arte de pensar e na aprendizagem da arte de inventar. Em primeira instância, é importante nós olharmos para o mundo e olharmos com espanto, com fascínio, com curiosidade. Então, é isso que consiste a educação do olhar, né? A aprendizagem da arte de ver. Não se trata de ver o que todo mundo vê corriqueiramente, a todo momento, né? As luzes que eu tenho aqui, o computador que eu tenho aqui na minha frente, a câmera com a qual eu falo com vocês, o microfone logo em cima, não, ou mesmo a garrafa de água que eu estou usando aqui nessa videoaula, mas tem a ver com olhar para todas essas coisas num exercício de espanto e fascínio e curiosidade. Espanto, fascínio e curiosidade sobre esse ambiente que nos cerca, sobre o mundo que nos cerca, né? Então, eu posso olhar para essa garrafa de água e simplesmente, é uma garrafa de água colorida, vermelha, vou usar aqui para beber, né? Água. Eu uso ela para beber, é legalzinha, tem um potezinho, aqui uma tampinha, né? Um bico, porque ele é usado provavelmente, né? Essa garrafa, na verdade, é usada provavelmente em bicicletas, ela tem um desenho assim que eu acho que possibilita engatar direito na bicicleta, enfim, né? Então, eu simplesmente tenho aqui uma garrafa d'água. Agora, olhar com espanto, olhar com fascínio e curiosidade é olhar para essa mesma garrafa de água e pensar que alguém projetou isso aqui em algum momento. Alguém elaborou a forma como a rosca funciona, inventou esse sistema que tem esse bico aqui, né? De que material o plástico é feito? Quando o plástico foi inventado, né? Essas são perguntas que emergem a partir do instante em que a gente olha para o mundo à nossa volta, para os fatos, para os fenômenos, para as relações, para as coisas, com curiosidade, com espanto, né? Diante do mistério daquilo que a gente não sabe. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque
esse exercício de olhar para as coisas com fascínio, com espanto e com curiosidade, e que nesse olhar faz emergir perguntas, esse movimento é o movimento básico, primário e necessário de toda incursão científica. Então, se eu pretendo ser pesquisador, se eu pretendo ser pesquisadora, se eu preciso concluir um trabalho acadêmico, um artigo para especialização, ou uma monografia, um TCC, uma tese, uma dissertação, eu só vou conseguir realmente me dedicar e realmente mergulhar naquele tema que eu quero investigar se eu começo a olhar para o tema que eu escolher com fascínio, com espanto e com curiosidade, e desse olhar emergirem perguntas. Então, e aqui a gente chega no segundo ponto importante, que consiste a essência de todo o processo educativo, que é a aprendizagem da arte de pensar. Então, a partir desse olhar fascinado, espantado, eu começo a elaborar perguntas sobre o que eu estou vendo, o que é aquilo, como aquilo se comporta, né? Perguntas, perguntas e mais perguntas. Então, fazer perguntas, que é uma coisa que a gente aprende lá quando criança, na verdade, não sei se é uma coisa que a gente aprende ou quando a gente nasce ali nos primeiros anos de vida, não vou dizer quando a gente nasce, mas quando a gente está lá nos primeiros anos e os pais, as mães, as pessoas próximas de nós começam a apresentar o mundo para a gente começa no fundo a ficar fascinado por aquele mundo. E é por isso que nós, enquanto crianças, começamos a fazer um monte de perguntas do tipo: o que é aquilo? Para que serve isso? O que é esse conceito? O que é essa palavra? Conceito eles não iam falar, né? A gente não ia falar. Mas o que é aquela palavra? O que é essa palavra? Eu não sei essa palavra. O que significa isso? Por que a pessoa agiu assim? Né? A gente faz uma série de perguntas e com o tempo, né, com o amadurecimento, a gente começa a perder isso. Eu não sei por que cargas d'água, mas a gente começa a perder isso e entrar no mundo das convenções, das informações dadas, e não necessariamente a gente continua refletindo sobre os conhecimentos que estão à nossa volta, sobre os fenômenos que estão à nossa volta, os fatos, as relações, né? Buscando a compreensão desse movimento, dessas coisas todas, desses elementos todos. Então, esse aqui é um ponto-chave para o processo educativo e, consequentemente, para a produção de conhecimento e, por tangência, para a metodologia da pesquisa como um todo. Então, o exercício da metodologia da pesquisa consiste em recuperar, na verdade, um princípio educativo maior, geral, que é ver, pensar e inventar. Né? Porque apenas a partir do instante que eu consigo olhar para a sociedade, para o mundo, para as coisas, pensar sobre isso, eu sou capaz de inventar o novo. E é esse o movimento da produção de conhecimento, e esse, digamos assim, é o requisito básico para pessoas que realizam investigações científicas. É saber olhar o mundo, saber pensar sobre o mundo, sobre as coisas e, a partir disso, imaginar o novo, imaginar aquilo que não está dado, né? De criar uma ordem invisível a um caos visível e direto, que é o que o Rubem Alves diz no livro Filosofia da Ciência, na Introdução ao Jogo e Suas Regras. Ele diz que fazer ciência, no fundo, é buscar inventar, criar uma ordem invisível para um caos visível que está diante de nós. Né? É buscar um modelo, uma receita, uma fórmula, né? que em última instância
tem o objetivo de melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa compreensão sobre o mundo, sobre os fatos, sobre as coisas, né? Porque isso é o que no fundo vai garantir a nossa sobrevivência. Então, a metodologia da pesquisa, ou mesmo produção de conhecimento em geral, a ciência, a pesquisa, ela tem a finalidade última de contribuir para o bem das pessoas. E aí eu gosto de citar sempre um título, na verdade, de um livro que o Boaventura de Souza Santos organizou, que é assim: Conhecimento prudente para uma vida decente. É isso que é ciência, é para isso que a gente faz pesquisa, que a gente investiga coisas, mistérios, cria fórmulas, desenvolve tecnologias e tudo mais. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, tentando entrar nessa dimensão profunda das características que são inerentes à vida humana, logo mais na sequência. Mas para resumir todo esse discurso até aqui, a metodologia da pesquisa, então, é um estudo, um ensino que está relacionado à produção de conhecimento em geral e que, por isso, é, por natureza, transversal às ciências, às diferentes áreas do saber. E o foco específico da metodologia da pesquisa está voltado ao como fazer determinada coisa, né? A instrumentalização dos processos de investigação acadêmica e científica. Então, metodologia da pesquisa é, no fundo, como fazer pesquisa, como fazer ciência. E aí, se nós vamos falar sobre, afinal de contas, o que é ciência nesse conjunto todo, porque quando a gente fala em ciência, normalmente a gente pode ser, e talvez aqui eu esteja entregando a minha idade, é pensar no professor Pardal, né, da turma lá da Disney, do Tio Patinhas, Pato Donald e companhia, é pensar no Dr. Sivana, né, o inimigo do Capitão Marvel, né, atual Shazam, né, o cientista louco, né, é pensar talvez naquele pessoal todo esterilizado, digamos assim, com jaleco branco, luvas, olhando as coisas em microscópio, né? Então, mas ciência em geral, embora comumente seja associado a essas ilustrações, a ciência em geral é uma forma de conhecimento. Esse é o ponto mais importante. É um exercício de busca por novos saberes. É uma forma de conhecimento e uma forma de apreensão de novos saberes, né? E o Marcelo Gleiser, um nosso físico brasileiro renomado mundialmente, ele vai, num vídeo, dizer de uma maneira bem simples que ciência é uma procura pelo que a gente ainda não conhece. Ou seja, esse exercício diante do mistério das coisas à nossa volta. E esse exercício, daí buscando aqui em conjunto a caracterização de ciência que o Rubem Alves dá no livro Filosofia da Ciência, né? Esse exercício de buscar o que a gente ainda não sabe, né? Uma explicação sobre as coisas, uma compreensão sobre fatos, fenômenos, relações e coisas em geral, é um exercício especializado, né? Não se trata de algo à parte daquilo que acontece cotidianamente, de nossas experiências, de nossas buscas por informações ou novos conhecimentos corriqueiros, né? Daquilo que a gente busca corriqueiramente, mas é um exercício disciplinado, controlado, especializado. E por que é uma forma de saber disciplinada, controlada, especializada? Porque a produção de conhecimento científico está relacionada a uma comunidade científica. O que acontece, né? E aqui eu puxo um conceito
que é o conceito, ou melhor dizendo, a teoria do campo de Pierre Bourdieu. O Pierre Bourdieu ele vai afirmar que toda a nossa vida, né, o nosso mundo humano, melhor dizendo, ele está estruturado em diferentes campos, né, ou em diferentes campos que possuem agentes específicos que estão a todo momento interagindo naqueles campos. Então nós temos o campo da economia, dentro do campo da economia nós temos a economia liberal, a economia solidária, nós temos o campo político, o campo econômico, econômico eu já falei. Nós temos o campo cultural, social, o campo religioso, né? Dentro do campo religioso nós temos o campo do cristianismo, o campo do hinduísmo, o campo do judaísmo, né? Nós temos diferentes campos que vão formando a vida humana, ou melhor dizendo, o mundo humano. E esses campos eles estão interagindo entre si e eles possuem microcampos dentro de campos maiores. E cada um desses campos possuem diferentes agentes que estão a todo momento em uma tensão de disputa, de força, de luta, né? Buscando o controle daquele campo. É uma análise muito interessante. Eu não vou ficar me atendo aqui em explicar com detalhes ou mais ilustração. Eu recomendo que vocês leiam ou procurem o livro A Economia das Trocas Simbólicas, do Pierre Bourdieu, que é um livro clássico que fala sobre essa teoria do campo. Tem também um livro específico do Pierre Bourdieu que está focado especificamente sobre a construção do campo científico, né, que é os usos sociais da ciência, né? No final dessa videoaula eu tenho ali as referências que estão servindo de base aqui, né? Então vocês podem copiar ali depois o link. Mas para resumir, o que eu quero dizer com isso, né? Puxando a teoria dos campos? Quero dizer que existe uma expectativa da sociedade em geral em torno do conhecimento que é produzido na academia, do conhecimento científico. Existe uma projeção valorativa sobre aquilo que é produzido. E, consequentemente, existe daí uma responsabilidade sobre aquilo que está sendo enunciado, justamente por conta dessa expectativa. Resumo da ópera, como diria o velho e sábio tio Ben, né? Que Deus o tenha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, existe uma expectativa em torno da pessoa cientista, da pessoa acadêmica, em torno daquilo que ela está enunciando. Porque aquilo que a gente diz causa um impacto na vida das pessoas. E é por isso que a ciência é muito cuidadosa na hora de enunciar determinadas descobertas, determinadas verdades. E aqui eu estou usando verdades entre aspas porque não existe uma verdade universal absoluta. O que existe é uma verdade, uma assertiva válida para determinados casos ou muitos casos, ou a maioria dos casos, até que se prove o contrário. E esse exercício de tentar provar o contrário está acontecendo o tempo todo na ciência, porque a gente não está apenas buscando novos conhecimentos, mas a gente está também a todo momento, e mesmo nessa busca de buscar novos conhecimentos, revisitando os conhecimentos existentes. Então, para resumir, a ciência tem a ver com novos saberes nas mais diferentes dimensões da vida. E aqui eu trago agora, então, uma citação do Antônio Carlos Gil, que vai dizer o seguinte: pode-se considerar a ciência como uma forma de conhecimento que tem por objetivo formular, mediante linguagem rigorosa e apropriada, se possível com auxílio da linguagem matemática, leis que regem os fenômenos. Desculpa. Embora sendo as mais variadas, essas leis apresentam vários pontos em comum. São capazes de descrever séries de fenômenos, são comprováveis por meio da observação e da experimentação,
são capazes de prever, pelo menos de forma probabilística, acontecimentos futuros. Essa citação ela é interessante porque ela condensa os principais pontos que estão associados à ciência em geral. Ela é uma forma de conhecimento que tem o objetivo de formular leis que regem os fenômenos, ou seja, ela busca a compreensão de determinados fenômenos e, ao buscar a compreensão, ela busca criar modelos, criar fórmulas, descrever para que aquelas informações depois possam servir para a vida humana como um todo. E ela faz isso usando uma linguagem rigorosa e apropriada. Isso é um ponto importante porque a gente diz, nossa, a linguagem científica ela é sempre muito objetiva, não posso colocar subjetividade. Não, ela precisa ser objetiva justamente para evitar a ambiguidade na interpretação. Porque imagina se a gente enuncia algo e as pessoas que forem se deparar com nossa enunciação fazem totalmente o contrário. Dependendo do tipo de coisa que a gente enuncia, imagina o impacto ruim disso. Então, a linguagem ela é rigorosa e apropriada, ela é escrita com cuidado. Tudo é feito com muito cuidado para garantir a seriedade, a legitimidade e a segurança de todo o processo. E nesse processo, então, de comprováveis por meio da observação e da experimentação, está implicada a documentação exaustiva daquele experimento, né? E é por isso que a gente anota, registra tudo na nossa pesquisa. E a criação de modelos, paradigmas, receitas, né, que possam servir para outras circunstâncias, tem a ver pelo menos com essa última finalidade ou característica da ciência, que é uma forma probabilística de prever, então, acontecimentos futuros, né? Aqui, por exemplo, a gente pode usar como referência o estudo do clima, né? Da erosão do solo, da precipitação, da temperatura, né? E o impacto que isso tem na nossa vida, né? Da situação de seca, né? Então, a gente busca tentar compreender com exatidão, descrever e realizar diversos testes sobre isso, porque daí a gente pode prever outra seca, pode prever quando vai chover, se vem um tornado, né? Se vem uma tempestade, né? Essas coisas todas. Então, fazer ciência em última instância tem a ver com essa responsabilidade social. E aqui então, né, eu estava falando antes sobre Pierre Bourdieu, né, mas aqui então, talvez só para resumir, a ciência então ela tem a ver com esse estabelecimento de parâmetros, princípios, métodos para produzir novos saberes ou convalidar ou reavaliar saberes existentes mediante então esse controle disciplinado, né? Então, já falei aqui há pouco, mas só para retomar, existe uma comunidade científica, né, um campo científico que detém determinado capital simbólico e que, por sua vez, então, precisa possuir uma responsabilidade sobre aquilo que está enunciando, porque aquilo tem um impacto direto na vida das pessoas. E dentro do campo científico também existe, eu não vou aprofundar aqui, mas uma hierarquia dos objetos de estudos, objetos de pesquisa, né, que podem ser considerados mais válidos para essa ou aquela área do saber e menos válidos para essa ou aquela outra área do saber. Nós vamos falar isso com mais detalhes na nossa próxima videoaula, na nossa próxima Masterclass, em que nós vamos falar sobre como iniciar uma pesquisa acadêmica ou científica, especificamente quando nós falarmos sobre como escolher o nosso tema de pesquisa. Então, para resumir, quando falamos de ciência, nós estamos falando de responsabilidade social implicada em qualidade documental e possibilidade de verificação dos experimentos, das análises, das deduções, das teses e assertivas que são elaboradas,
né, visando, em última instância, a garantia de sobrevivência da vida humana, pensando que, embora haja uma pretensão universalizante, generalizante no exercício científico, aquelas verdades que podem pipocar ali, aquelas assertivas, aqueles enunciados, são, em última instância, transitórias. E a ciência ela tem bastante noção de sua limitação, de sua possibilidade de equívoco e da transitoriedade dos conhecimentos que ela gesta. Bem, e aqui então chegamos às características que são inerentes ao ser humano todo. E a base aqui desse ponto aqui é perguntar por que, afinal de contas, nós temos a necessidade de produzir novos conhecimentos, né? Como nós conseguimos fazer isso, né? E aqui, assim, sem entrar em muitos pormenores, importa destacar que tudo isso é possível. Na verdade, o nosso mundo humano hoje, o mundo em que nós vivemos, ele só é possível por causa de nossa faculdade imaginativa e de nossa capacidade de abstração e por nossa capacidade de pensar e nossa necessidade de antropologizar o mundo em busca de uma ordo amoris. Então, se nós estamos problematizando aqui como o mundo humano, em última instância, foi sendo constituído, como a vida humana, tal como a gente vive hoje, é de fato possível, isso se deve a características peculiares inerentes ao ser humano como um todo, que é a faculdade imaginativa, a capacidade de abstração, a capacidade de pensar e, ao mesmo tempo, a nossa necessidade de antropologizar o mundo para poder viver nele, em busca de uma ordem amorosa, como diria Max Scheler, né, que é o dono dessa expressão ordo amoris. Quando a gente pensa no mundo humano como um todo, em onde chegamos e como chegamos onde chegamos, e a gente compara a nossa vida com outros seres vivos à nossa volta, a gente começa a perceber que a nossa vida humana é muito diferente da vida de outros seres vivos no sentido da história. Ao passo que os demais seres vivos, em geral, possuem uma vida cíclica, né? Ou seja, não há uma continuidade da espécie no sentido de preservação das aprendizagens realizadas, no ser humano isso acontece. A nossa bagagem cultural, epistemológica, científica, comportamental, agora, né, tecnológica, ela é resultado de anos, de séculos de acúmulo de conhecimento, de história, de memória. E isso só é possível por causa de uma necessidade, pensando aqui bem numa perspectiva antropológica, que nós, seres humanos, temos de fazer uma leitura do mundo para viver nele. O Rubem Alves, no livro O Suspiro dos Oprimidos, ele tem uma abordagem muito interessante que ele resume esse movimento antropológico humano a partir do seguinte prisma. Ao passo que determinados seres vivos, na verdade outros seres vivos em geral, possuem uma programação biológica que permita saber mais ou menos como agir e se comportar em determinados meios, com o ser humano isso não acontece. A programação biológica, ela garante, digamos assim, as funcionalidades básicas da vida humana, do organismo humano, mas diz muito pouco sobre o que fazer nesse mundo afora, né? E isso é um ponto interessante porque a nossa vida, ela não está reduzida ao meio, a um nicho específico, mas ela possui inúmeras possibilidades porque a gente tem a faculdade de criar, de olhar para a natureza e criar a partir dela. Diferente, sei lá, de um animal que tem unhas grandes, pelo espesso e que pode garantir diferentes
formas de sobrevivência diante de diferentes circunstâncias, nós somos muito frágeis quando nós nascemos, né? Então a gente tem que criar mecanismos de garantir a nossa sobrevivência. E esses mecanismos, aliados às nossas faculdades cognitivas, né? A nossa operação básica da consciência, que é imaginativa, possibilitou que nós criássemos o mundo humano. Então, em um vídeo, o Rubem Alves vai ilustrar isso bem. Ele vai dizer que nós não temos unhas para cortar ou rasgar determinados alimentos, mas nós conseguimos inventar garfos, facas, colheres, que servem como uma extensão do nosso corpo. Nós não conseguimos correr ou nos deslocar tão rápido, mas a gente tem a capacidade de inventar formas de deslocamento mais rápidas ou mais eficientes, né? Como bicicleta, a invenção da roda em geral, né? Como carros, aviões e tudo mais. Então, todos esses artefatos, essas tecnologias que nós desenvolvemos são, no fundo, exercícios ou movimentos de antropologização do nosso mundo. Mas a coisa não termina só nessa necessidade de transformar o mundo que nos cerca em um mundo habitável, mas também está relacionado a uma necessidade por sentido. A gente não quer apenas, nós como seres humanos, né? A gente não quer apenas viver no mundo, a gente quer viver bem no mundo, garantir a nossa sobrevivência, mas a gente também precisa de um porquê viver no mundo. E todas essas coisas acontecem simplesmente por meio da nossa faculdade linguística, né, da nossa capacidade comunicativa. Então, é por meio da linguagem, por meio desse movimento de necessidade de criação das coisas, de antropologização do mundo, que a cultura é criada. Então, isso faz com que a vida humana, no fundo, por exemplo, para nós que já nascemos com as coisas tudo acontecendo, o bonde andando, como se diz, né? A gente já nasce dentro de uma cultura específica, a gente já nasce dentro de uma linguagem específica e nós somos condicionados por esses elementos todos, né? Então, a linguagem, né, e a cultura como um todo desempenha um papel crucial naquilo que depois vem a ser, finalmente, o ser humano. Então, a linguagem é responsável pela organização simbólica do mundo, pela apresentação valorativa do real, né, e pela mediação e condicionamento da nossa própria vida. E é justamente por isso, por todas essas coisas, que nós podemos fazer ciência, necessitamos buscar novos conhecimentos, né, e por aí afora. Nessa direção, então, se nós fôssemos aqui fazer um resumo do que precisa a pessoa cientista, qual, digamos assim, é o perfil da pessoa pesquisadora, a gente poderia resumir aqui em alguns pontos, que no caso aqui são 4. Humildade epistemológica, interdisciplinaridade, responsabilidade social e fuga de posições ideológicas. Então eu preciso ter uma humildade epistemológica, não é pelo fato de eu fazer uma pesquisa que eu sou o dono ou a dona da verdade, né, sobre aquele ponto. Todo ponto de vista continua sendo a vista de determinado ponto, e isso a ciência tem muito claro, né? Um exercício investigativo ele é muito mais rico quando ele é interdisciplinar, porque possibilita um olhar mais tridimensional sobre determinado fenômeno, fato, coisa ou relação. Está implícita, então, uma responsabilidade social, que é uma coisa que a gente já falou bastante aqui, e é muito importante, pensando no perfil da pessoa cientista, que ela fuja ou busque fugir de posições ideológicas pessoais, né? Não significa que uma pessoa
cientista seja de fato estéril em relação ao mundo, né? Ou esterilizada em relação ao mundo. Não, ela é parte do mundo e está sujeita a tensões e tudo mais. Mas quando a gente vai fazer uma investigação, é muito importante a gente buscar compreender o fenômeno pelo fenômeno, né? É aquela coisa quase de CSI, digamos assim, né? Para quem assistia a série, de dizer que a prova explica a si mesma, né? Mais ou menos assim, né? E aí tem uma autora que eu gosto bastante, que é a Débora Diniz, professora da UNB. Ela tem um livrinho que se chama Carta de uma Orientadora, que é um livrinho assim bem despretensioso que ela escreveu para as suas orientandas e seus orientandos, né, de TCC. E ela vai, nesse livro, caracterizar o perfil da pessoa cientista da seguinte forma, né, como um perfil ideal, perfil desejável. Possuir o espírito ironista da dúvida, ouvir e repetir com honestidade e paciência e cultivar a sabedoria, combinar o senso aguçado para o novo com o respeito suspeito pelo antigo, ter a ciência da transitoriedade da verdade e da limitação de teorias, ser uma pessoa cautelosa, questionar a si mesmo, a si mesma, saber selecionar fontes, saberes, documentos e informações. Bem, vamos adiante então. O Antônio Carlos Gil ele vai destacar 6 características essenciais do conhecimento científico. São elas: objetividade, racionalidade, sistematicidade, generalidade, verificabilidade, falibilidade. E essas 6 características ele sintetiza ou agrupa, melhor dizendo, magistralmente aqui nesta citação, em que ele diz o seguinte: o conhecimento científico é objetivo porque descreve a realidade independentemente dos caprichos do pesquisador. A gente procura ao máximo fazer isso. É racional porque se vale sobretudo da razão e não de sensações ou impressões para chegar a seus resultados. É sistemático porque se preocupa em construir sistemas de ideias organizadas racionalmente e em incluir os conhecimentos parciais em totalidades cada vez mais amplas. É geral porque seu interesse se dirige fundamentalmente à elaboração de leis ou normas gerais que explicam todos os fenômenos de certo tipo. É verificável porque sempre possibilita demonstrar a veracidade das informações. Finalmente, é falível porque, ao contrário de outros sistemas de conhecimento elaborados pelos seres humanos, reconhece sua própria capacidade de errar. Se Antônio Carlos Gil estabelece ou identifica 6 características essenciais para ou do conhecimento científico, o Rubem Alves ele vai sintetizar em 3 essenciais, em 3 elementares, que é a objetividade, a construção lógica e a verificabilidade. Esses seriam os 3 indeléveis, assim, aqueles que efetivamente não podem faltar e a partir dos quais, na verdade, outros estão também incutidos, né? Na objetividade, a gente pode incluir a sistematicidade, a generalidade, né? A construção lógica se refere a esse aspecto de racionalidade, né? de lógica mesmo. A verificabilidade se refere então a essa necessidade que a gente tem de documentação detalhada de todo o experimento científico para a legitimação e a validação daquilo que está sendo realizado, né? Porque pode ser que eu faça uma determinada pesquisa, mas que no fundo, em algum momento, eu possa ter me equivocado. E se eu tenho tudo documentado adequadamente, outra pessoa pesquisadora pode conferir aquilo que eu fiz e identificar onde eu possa ter errado ou validar aquilo que eu fiz, caso eu tenha feito tudo certinho. Então, é aquele tipo de double check ou triplo check, né, para quem assiste ou está familiarizado com as rotinas da aviação, por exemplo, né, que os
pilotos, as pilotos, pilotas e comandantes, né, de bordo realizam a todo momento aquela necessidade de checar todas as coisas, né? Isso só é possível se tem uma documentação, se a pesquisa está bem documentada. Já o Umberto Eco, ele vai definir como características essenciais do conhecimento científico a necessidade de o objeto a ser estudado ser reconhecível pela comunidade científica e definido, do conhecimento científico buscar uma perspectiva inédita ou revisionista de determinado saber, de ter uma relevância social, né? O conhecimento só tem, a produção de conhecimento só tem razão de ser se ela contribui de algum modo, em alguma instância, para a vida humana em geral, e a importância da documentação zelosa, do cuidado com a documentação de determinada pesquisa, de determinado experimento científico. Bem, em resumo então, a gente pode dizer o seguinte: a metodologia da pesquisa se refere então a um conjunto de procedimentos, técnicas, regras e princípios que possibilitam e orientam a realização de pesquisas científicas. A metodologia da pesquisa não deve ser reduzida à formatação e à apresentação de trabalhos acadêmicos. Fazer ciência, fazer pesquisa científica está relacionado tanto à gestação de novos saberes quanto à manutenção e à validação de saberes já existentes. Por conta da carga valorativa sobre o conhecimento científico, a pessoa cientista ou a pessoa pesquisadora possui uma responsabilidade social sobre aquilo que está afirmando. O que define um conhecimento como científico ou não, entre outras coisas, é a qualidade da documentação e da possibilidade de verificação das fontes, das análises, das conclusões. A ciência tende a buscar uma ordem que seja universalmente válida e cuja validação reside justamente nas evidências, nos fatos, nas comprovações físicas e argumentativas lógicas sobre determinados problemas. A ciência não se concentra em buscar verdades absolutas, mas sim em buscar assertivas, válidas, que possam garantir a sobrevivência, a compreensão do mundo e o aprimoramento da qualidade de vida. A finalidade última da produção de conhecimento é o serviço à vida e o aprimoramento da qualidade de vida. Ciência e conhecimento que não tem por princípio a vida não tem sua razão de ser. A ciência não surge do nada, mas é um desdobramento da produção de conhecimento comum a todas as pessoas, isto é, pode ser melhor compreendida como uma especialização de uma atividade comum às pessoas, a saber, a produção de conhecimento. E, por fim, o estudo científico precisa ser objetivo, não pode ser alheio ao contexto, mas também não pode ser subjetivo. Descrito adequadamente, numa construção lógica de raciocínio e documentada de tal forma que possa ser verificada. Considerando que a ciência busca sempre por um tipo de padrão, modelo, receita, que possam ser válidos para mais casos, o critério de verificação também está relacionado a outros objetos similares ou outras situações similares vindouras de experimentação. Bem, e aqui então a lista de referências, né, que eu utilizei aqui nessa nossa primeira videoaula, nessa nossa primeira Masterclass. Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para esse PowerPoint, né, para esses slides que eu apresentei, caso vocês queiram revisitá-los. E com isso eu encerro então essa nossa primeira videoaula, essa nossa primeira Masterclass. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso itinerário. Deixem nos comentários suas dúvidas, suas sugestões, suas inquietações. Se você não for inscrito ou inscrita, inscreva-se no canal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima Masterclass.
Então, quando a gente está falando de como o mundo humano no final da história foi sendo... Oita!